Saudações a todos, né? Essa é a nossa aula de lógica. Sou o professor Fernando Estela, espero que todos estejam bem. Vamos começar falando sobre tabela verdade. Tabela verdade, por conceito, ela é um dispositivo, né, que o estudo da lógica utiliza para definir o valor lógico de uma proposição. Isto é, pela tabela verdade é que vamos saber quando a sentença é verdadeira ou falsa. A tabela verdade também é utilizada em proposições compostas, ou seja, as sentenças formadas por proposições simples, sendo que o resultado do valor lógico vai depender apenas do valor de cada proposição. Pessoal, isso aqui pode parecer um pouco simples, mas se a gente aplicar isso no sistema de informação, nós vamos ter várias possibilidades para soluções de certos problemas. Como, por exemplo, bem simples, né? Falando já como desenvolvedor, quando nós vamos fazer uma validação, por exemplo, de um documento fiscal. Tá? Então, nós temos várias possibilidades e as possibilidades ou verdadeira ou falsa é que a gente vai poder ou negar ou aceitar certo tipo de situação. E inicialmente, né, pode ser feita uma tabela verdade com essas proposições para poder entender qual tipo de condicional que vocês vão utilizar na hora de desenvolver. Então, tabela verdade, com um pouquinho de revisão aqui, ela tem alguns operadores, né, de proposições para poder fazer a tabela verdade. Então, eu estou voltando aqui com o não, né, e eu deixei aqui de propósito colocar o laser aqui. A maioria das linguagens da programação vocês vão ver essa expressão, né? Not ou exclamação. E representado pela negação, por aqui na lógica, por um til. Né? Então, o valor lógico de f ele é falso quando o valor verdade e verdade quando o valor for falso. Né? Bem simplesinho, a gente sempre nega uma coisa, quer dizer que aquilo não é verdade. Então, em algum teste, quando a gente estiver desenvolvendo, por exemplo, um cadastro de cliente, então vocês vão lá fazer o teste. E é uma regra básica que o CPF seja válido. Então vai ter uma condicional lá que vai explicar assim, ó, se não for válido o CPF, cancela a operação. Então toda vez que o CPF for testado e não for válido, a operação é cancelada. Então a gente utilizou um operador lógico não para poder fazer uma proposição, né, que a gente voltar um pouco para o desenvolvimento, a gente vai utilizar isso lá. Um outro conectivo de proposição é o e. Algumas linguagens vão usar o AND e outras vão usar o pipe. Para nós aqui, ele é o sinal de circunflexo, né? Uma coisa P e Q. Então, gente, a proposição só será verdadeira se ambas as partes forem verdadeiras. E F nos casos que não for as duas verdadeiras. Então, o E ele só vai ser verdade se todas as proposições forem verdadeiras. Se a gente for para o período conjunto, para nós só vai interessar aquilo que for interseção entre os dois conjuntos, aquilo que for compartilhado entre os dois conjuntos. Como exemplo simples aqui, ó, se eu for emitir um documento eletrônico, eu preciso, como regra básica desse exemplo, que tenha CNPJ e que o campo de UF, o estado do destinatário, seja preenchido. Então, se a gente for fazer uma tabela verdade em cima disso aqui, a gente tem esses resultados. Que o quê?
Quando o CPF, o CNPJ está preenchido, ok. O F está preenchido, ok. Então, beleza, continua, é uma verdade. Eu vou aceitar essa expressão e vou continuar o meu processamento. Se a gente pegar esse resultado e simular com as outras possibilidades, aí eu tenho CPF, CNPJ, mas não tenho F. Então, ok, cancela a operação, já não serve mais. Ah, eu tenho só a UF, mas não tenho o CNPJ. Ok, cancela a operação, é falso. Não tem nenhum dos dois, falso direto. Então, nós não vamos emitir documento fiscal. Volta, preenche os campos e volte aqui novamente para poder imprimir esse documento fiscal. Conectivo OU ela é uma expressão que é o OR, né, em algumas linguagens, ou 2E comerciais. Para nós aqui ele é um Vzinho, né, virado para cima, né, de junção. Na disjunção, a proposição só vai ser falsa se as duas forem falsas e verdadeiro para os demais casos. E por lógica, a gente falando, ó, se uma coisa for verdade ou a outra coisa também for verdade, né, quer dizer que o resultado vai ser verdadeiro, mas eu só vou ficar insatisfeito se as duas forem falsas. Então ela vai ser falsa quando as duas forem falsas. Um exemplo até que a gente deu na aula. Eu estou afim de comer pizza ou hambúrguer. Exemplo de gordinho, né, gente? Se vier pizza, ok. Se vier hambúrguer, ok. Mas se não vier nenhum dos dois, eu vou ficar triste. Tá? Então, se a gente for fazer uma tabela verdade com conectivo OU e para um exemplo prático de desenvolvimento, né, de programação, que para emissão de uma nota fiscal eletrônica, né, eu preciso do campo de CNPJ ou o campo de CPF do destinatário. Quando a gente vê aqui de novo, ó, tem CPF e tem CNPJ, ok. Ah, mas isso existe? O nosso problema aqui existe. Né? O nosso problema aqui limitou que pode acontecer. Então, se tem CPF e tem CNPJ, ok, tá valendo. Se tem CNPJ ou não tem CPF, ele vai validar também, pode passar. Ah, você preencheu com CNPJ vazio e o CPF está ok. Beleza, pode passar. Né? Não tem nenhum dos dois. Então, essa emissão ela é negada. Não posso emitir esse documento fiscal. Então, o OU, se você tiver 20 expressões, proposições, né, e uma delas for verdadeira, então ela vai ser verdadeira. Então, ok. Né, seria um conjunto de requisitos e no momento que algum desses requisitos for satisfeito, eu estou satisfeito, é verdade. Conectivo se e então, né, em algumas linguagens vai ser sempre o if, né, representado por uma setinha, né, e implica que, assim, dessa forma, então é o condicional. A gente tem se uma coisa acontecer, então, né, essa coisa vai ter uma consequência. Então, nesse caso, só vai ser falso nossa tabela verdade quando a primeira parte for V e a segunda falsa. Né? Então, na teoria dos conjuntos, se a gente for levar aqui do ladinho aqui, ó, a proposição corresponderá à inclusão do conjunto P no Q. Ou seja, P está contido em Q. Só vai ser falsa quando a primeira for verdade e a segunda for... A primeira for falsa e a segunda for verdadeira. Perdão. Se a gente for fazer uma tabela verdade com isso aqui, ó, olha uma condicional.
Se o campo CPF do destinatário da NFCE, a nota fiscal ao consumidor, for válido, então o uso da NFE é autorizado. Vamos pensar aqui. Primeiro condicional. Se o destinatário da NFE for válido, o CPF do destinatário for válido, então autoriza o uso da NFE. Se o CPF e autoriza o número, ok. Então, tá valendo minha expressão. Agora olha só que interessante. Se eu tenho um CPF, mas eu não validar a nota, quer dizer que eu fiz o quê? Eu fiz uma coisa errada aqui, a coisa está falsa. Eu falei, mas espera aí, se eu tenho o CPF, não era para ter validado. Então, deu falso. Agora, se eu não tenho CPF, eu posso validar a nota? Pode. Pode. A nota fiscal ao consumidor, sem ser o consumidor. É o consumidor final, não identificado na nota. Então, é uma expressão que também tá certo. Ah, eu não tinha, mas validei. Fala, ok, pode validar. Ah, eu não tinha e eu não validei. Aí a gente fala, ó, ok, tá certo também, porque se tivesse, tinha que ter validado. Tá? Então, lembre-se que condicional se, a primeira vai ser verdadeira e a segunda a primeira vai ser verdadeira e a segunda for falsa, vai ser o único caso que vai retornar falso na nossa tabela verdade. Conectivo se, somente se, ele é um se, mas ele é um se mais duro, ele é um se mais restritivo. E o se a gente viu lá que se por acaso não for verdade, mas acontecer, tá ok, tá valendo. Esse aqui não, esse aqui já é mais restritivo. Então, ele só vai ser verdadeiro quando ambas as partes for o mesmo valor. Por teoria de conjunto, né, os dois têm que ser iguais. Então o A tem que ser igual a B. Se ele estiver fora do A e do B, então quer dizer que é uma expressão falsa. Olha um exemplo. Autorização do uso será concedida se, somente se, o campo CNPJ da NFE do destinatário for válido. Gente, veja bem que essa é uma expressão restritiva. Né? Então, ele vai ser verdadeiro quando as duas condições for verdadeira. Então, olha, CNPJ está válido, autorizei a concessão do uso, então quer dizer que tá ok, é isso mesmo, tá certo, a expressão está correta. Agora, CPF está válido, eu não autorizei o uso, opa, tem uma coisa errada aqui, tá falso. Agora ao contrário, eu não tenho CPF, aí eu pego e autorizo a nota, o que acontece? É uma expressão falsa com erro. Se eu não autorizei a nota porque o CPF não estava válido, o CNPJ não estava válido, ok, você também fez certo. Tá? Então o se, somente se, que é um bicondicional, ele é um se mais restritivo. Tá? E como é que a gente constrói a tabela verdade? A tabela verdade simplesmente, quando faz a definição das proposições, a quantidade de proposições vai definir o número de linhas da nossa tabela verdade. Por exemplo, aqui nós temos 3 proposições, P, Q e R. Maria é feia. Se o João for cego. Se, somente se, a Joana gostar do João. Três proposições. Né? Então a gente vai para uma tabela verdade, nós vamos ter o número 2 elevado ao número de proposições, que no caso aqui vão dar 8 possibilidades. Como é que a gente distribui isso aqui, gente? Então a gente vai ter que distribuir todas as possibilidades. Na primeira coluna, a gente vai ter a coluna, a distribuição
das probabilidades de verdade e falso, a metade, né, desse resultado aqui. Então a gente vai ter a metade de 2, de 8, né? Vai ser 4. Então nós vamos ter 4 verdades e 4 falsas. Na próxima, a gente vai pegar o resultado dessa aqui e dividir por 2. Então a gente vai sempre dividir. Então a gente vai ter 2 falsas, 2 verdadeiras. 2 verdadeiras e 2 falsas. E eu divido novamente por 2, então vai dar 1. Então vou ter, repetir, um V, um F, um V, um F, um V, um F, um V, um F. Com essa construção da tabela verdade aqui, nós conseguimos identificar todas as possibilidades que pode acontecer para aquela expressão. Se eu tiver 4 proposições, a gente vai ter um número 2 elevado a 4, que vai dar 16. Da mesma forma, quantos V e quantos F que eu tenho? Divide por 2 o número que resultou 16. Então a gente tem 8 verdades e 8 falsas. Divide por 2 novamente, o 8. Então vai ter 4 de cada vez. Então tem 4 verdade, 4 falsa, 4 verdade, 4 falsa. Divide por 2 o 4. Vou ter duas, ó. 2 falsas, 2 verdadeiras. 2 verdadeiras, 2 falsas. Assim até preencher. Divido por 2, 1 em 1. Né? Simples assim, gente. Revisãozinha básica dos conectivos. Não e ou se. Então, se somente se. Uma tabelinha de consulta, tá? Sempre que na dúvida ou na resolução de exercício tem essa tabelinha do lado, né? Com o tempo isso aqui vai ser aprendido. E nessa mesma ordem, gente, é a procedência dos conectivos. Primeiro, a gente, como no sistema de conjunto numérico lá, que a gente de álgebra, que a gente vai resolver uma expressão numérica, primeiro qual que é a ordem? Colchete, chaves, colchete e parênteses, não é? E as funções aritméticas? Primeiro a gente faz o quê? Exponenciação, radicialização. Depois a gente faz divisão, multiplicação. Depois soma e subtração. Tá? Então, da mesma forma que tem essas regrinhas lá, aqui também vai ter a mesma regra. Primeiro a gente resolve o não. Depois a conjunção. Depois disjunção. O se, então, condicional. E depois a bicondicional. Se, somente se. Tá? Então a gente vai resolver sempre nessa ordem, obedecendo essa hierarquia. Primeiro, negação. Segundo, né? Condicional e disjunção. Condicional não. A conjunção e a disjunção. Condicional e a bicondicional. Vamos construir a tabela verdade, gente? Vamos treinar um pouquinho? Então, como é que a gente constrói uma tabela verdade numa expressão dessa forma? P implica em a negação de que. Como é que a gente faz? São quantas proposições que eu tenho? Então, tem duas proposições. 2 elevado a 2, eu tenho 4 linhas de possibilidades. Como é que a gente preenche isso aqui? Vamos preencher daquela forma. 4 dividido por 2, eu tenho 2 de cada vez. Depois 2 dividido por 2, eu tenho 1. Então, a gente resolve desse jeito aqui, ó. Lembra que o primeiro que a gente tem que resolver é a negação? Então vamos resolver a negação de que. Então, V que, né? Então V negado é F, F negado V, V negado F, F negado V. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar P, né? Essa coluna, e vamos resolver com essa outra coluna. A gente vai dar um número o quê? Um valor o quê? P implica em não que. Como é que é a regra lá, gente? Só vai ser falso quando a primeira condição for verdadeira e a segunda for falso, não é? Então, se a gente for pegar a resposta aqui, vai sair isso aqui. V e não P e não implica, né? E não que vai dar F. É a única expressão que a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, então o resto é tudo verdadeiro. Simples, né? Então lembre-se, a condicional só é falso quando o valor
quando for verdadeiro e falso. Nos outros casos vão ter todo o resultado como V. Uma outra aqui, gente. Ó, vamos construir essa tabela verdade, com outro exemplo. Da mesma forma, eu tenho quantas proposições? Ah, você tem 3 operadores aqui. Não, mas eu tenho só 2 proposições. Né? Tem só P e Q. A gente vai ter uma tabela verdade com 4 linhas, né? Repetindo 2 vezes e 2 Qs, e depois, né, da mesma sequência, vai ter VF, VF. Vamos lá, como é que a gente resolve? Primeiro, vamos resolver o parênteses, ó. Lembra? Parênteses, mesma forma, colchete, né? Parênteses. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve P e Q? P e Q só vai ser verdade quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, vai dar um resultado aqui, né, de VF, VF. Já negando o Q, né, é só trocar a posição e trocar o valor, né? V para F, F para V, V para F, F para V. Nós negamos o P. Resolvendo aqui agora, nós vamos ter a primeira for verdade e a segunda for falsa. Então a gente vai ter falso e o resto verdadeiro. Agora mais simples, gente. Nós vamos ter 3 proposições. Vamos ter P e Q ou R. Essa ordem aqui, vamos lá. Primeiro resolve quem? Parêntese. Né? E quantas expressões que eu tenho antes disso? Eu tenho 3 proposições. Então, das 3 proposições, 2 elevado a 3 vão dar 8 possibilidades. 8 dividido por 2, vou ter 4V e 4F. 4 dividido por 2, vou ter 2F e 2V, 2V, 2F. E se eu dividir mais por 2, vai dar 1, que é VF, 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 VF. Distribuir. Primeiro caso, P e Q vai dar esse resultado. Só vai ser verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. Tá. Agora o que a gente faz? Esse cidadão aqui, coluna com R agora. Qual que é a proposição agora? A gente vai tratar o R com o esse resultado e ou R. Só quando é a disjunção, como é que é, gente? Só vai ser falso, né, quando as duas forem falsas. E nesse caso, são essas duas, F ou F da F, F ou FF, F ou FF. Aqui é a nossa tabela verdade. Vamos fazer um exemplo aqui, uma prova de concurso que aconteceu aqui em Goiás, gente, em 2015, uma prova da CEPLAN, né, da prefeitura. E considerando que P e Q sejam proposições simples e que os significados dos símbolos P e Q igual a P e Q, P que implica Q igual a C, se P então Q, e P, né, bicondicional Q igual a P, se somente se Q. A partir da tabela abaixo é possível a tabela verdade da proposição P, né, bicondicional Q. Vamos lá, dessa forma, assinale a alternativa que representa os elementos da coluna correspondente à proposição P bicondicional Q, né? P se somente se Q, na ordem que aparece de cima para baixo. Vou dar um tempinho para vocês pensar isso aqui. Como que a gente pode resolver isso? Lembre-se bem, gente, que nós temos alguns pegas
né, quando a banca tenta te passar para trás. Nesse caso aqui, né, o que a gente pode deduzir aqui? O que ele está querendo? Por malandragem da. Malandragem não, né? O, a banca quer avaliar seu conhecimento, né? Então ele tenta te enganar de várias formas. Ó, ele coloca uma tabela verdade dessa aqui, ó, com essas resoluções aqui. O que ele quer saber? O que ele perguntou? Ele perguntou só essa expressão aqui, gente. Então, para resolver essa questão, a gente vai responder só a última coluna, né? Como é que é a regra da bicondicional? Só vai ser verdade se as duas proposições forem igual. Se não for igual, ela é falsa. Então, ela resulta isso aqui. E se a gente olhar qual que é o resultado verdadeiro aqui? Letra D. Resposta, letra D. Interessante, né? Vamos lá. Classificando né, classificação da tabela verdade. A tabela verdade ela vai ser classificada em três possibilidades. Ou ela vai ser tautologia, ou vai ser contradição, ou vai ser indeterminação, que é, ou seja, não, quando é tautologia é tudo verdade, quando é contradição é tudo falsa, e quando ela é indeterminado, pode ser que sim, pode ser que não, né? Determinados casos de tabela verdade, a gente vai falar, olha, isso aqui sempre vai ser verdade, então é tautologia. Ó, isso aqui sempre vai ser falso, né? Uma contradição. E se eu não souber qual das duas, ele vai ser determinado. Tautologia, gente, é quando o resultado é sempre verdadeiro. Então, vou à praia ou não vou. Se você for na praia, tá certo. Se não for na praia, também tá certo. Então, se a gente for responder a tabela verdade aqui, a gente vai ter essa possibilidade, né? A gente tem só uma proposição, né? Primeira ordem é negar essa proposição, então a gente negou e depois a gente faz uma disjunção. Você tá valendo, tá tudo certo aqui. Se eu não for à praia, tá ok. Se eu não for também, tá beleza, né? Atende o meu requisito. Uma contradição é quando o resultado é sempre falso. Ó, eu vou à praia e não vou, né, gente? Ser ou não ser, eis a questão. Já dizia o, o nosso Shakespeare, tá? Olha só como é que vai ser resolvido isso. Vamos fazer a proposição P, é só uma proposição, né? Uma expressão com uma proposição só, né? Vamos negar ela e vamos fazer a conjunção. A conjunção é o quê? Ele só vai ser verdadeira quando os dois forem verdade. E no caso aqui vai dar tudo falso. Beleza. Ele não vai à praia, mas ele vai à praia. Então, né? Ou seja, ele não vai à praia de forma alguma. Que resultou numa contradição. Agora vamos lá. A gente tem o outro que é o tipo. Né? A gente nem. A tabela verdade, a gente pode até simular aqueles outros exemplos. Né? Isso aqui é indeterminado. Né? Essa outra também tabela é determinado. Por quê? Porque o resultado aqui ele vai variar entre verdadeiro ou falso. Então, a gente vai determinar ela como indeterminação ou contingência, né? Quando o resultado vai ter valorização verdadeiro ou falso nessa tabela verdade. É isso, gente. O que eu queria passar hoje são esse conteúdo, né? A tabela verdade e os tipos da tabela verdade. Ah, temos, né, lá na plataforma exercícios para serem feitos. Né? Exercitem, porque isso aqui é prática, né, como a lógica, a própria matemática também é prática. Então, gente, um ótimo dia para vocês, né? Que tudo de bom aconteça na sua vida e ótimos estudos.
Ok? Muito obrigado aí, gente, pela atenção mais uma vez. E até a próxima. Valeu, obrigado.